E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, e hoje eu vou falar um pouco aqui sobre um assunto que acho que tem muito a ver, né, com a questão existencial, né, tem muito a ver com o que é abordado aqui no canal, e que às vezes, raras vezes eu acabo falando nesse assunto. Então me ocorreu a necessidade, né, de falar um pouco sobre isso, sobre a questão da morte, né, a questão do que é a consciência, né, a questão de como funciona a vida, né, como surge a vida. Né. Obviamente nós não temos respostas definitivas para essas questões. Existem conjecturas do ponto de vista científico, especulativo, filosófico, com base racional, obviamente, e, entretanto, confirmação, obviamente, nós ainda não temos, né? Porque a nossa ciência ainda está engatinhando, é uma ciência que tem aí só 400 anos, só 4 séculos, né? E a partir do momento que a ciência se tornou cartesiana, que a ciência se tornou metódica, né? Que a ciência se tornou analítica, que a ciência se tornou rigorosa nas suas investigações, que isso aí foi mais ou menos aí nesse período de, né, após, né, Descartes, após as ideias iluministas surgirem, né, após o próprio iluminismo, né, desencadear, né, a possibilidade de se ter um rigor científico separado da religião, porque até então a religião contaminava a ciência. Né? Os primeiros cientistas, é por isso que é muito comum as pessoas falarem, né? A ciência está sempre se corrigindo, a ciência uma hora falou uma coisa, outra hora fala outra, a ciência no passado falou coisas e depois se desmentiu. Obviamente, existiram dois períodos de ciência. Né? Uma proto-ciência, né? Que era a ciência antes, né? de 1600, 1600 e pouco ali, onde já começou a se desenvolver, começou a se afastar, os cientistas começaram a se afastar das ideias religiosas, porque antes disso preponderava a religião, o dogma, mesmo na ciência, né? Os primeiros padres, os primeiros cientistas foram padres. Então é óbvio, né, que o conceito de ciência na antiguidade, ou por exemplo na Idade Média, era uma coisa totalmente diferente do que a gente tem como ciência hoje. Então você pode ver que hoje a ciência ela tem um campo das ciências exatas e tem o campo das humanas, né? Que também, né, apesar de ser ciências humanas, né, que tem um relativismo, mas também são ciências baseadas em metodologia que funciona, metodologia que foi comprovada, né? Como é o caso da psicologia, por exemplo, da própria medicina. Né? A medicina, ela por ser, né, a parte das ciências humanas, lidar com o corpo humano, lidar com o indivíduo, ela não é exata, né? Ela pode sofrer variações, mas ainda assim ela obedece a um método rigoroso e na maior parte das suas vezes funciona. Então a gente vai falar aqui primeiro sobre o conceito de morte. Né? Hoje o que a gente tem como morte, né, em termos legais, né, é ausência de atividade cerebral. Né? No passado o conceito de morte era diferente. Né? Você vê que o conceito de morte vai mudando ao longo da história, porque há algum tempo atrás se tinha o conceito de que a morte era a parada respiratória. Né? Era o rigor mortis, né? Quando o corpo fica rígido. Era o não estar respirando, né? O não ter pulsação, batimento cardíaco, essas coisas eram sinais de que uma pessoa estava morta. Quando hoje já se sabe, né, que existem os casos de catalepsia, onde o indivíduo está aparentemente morto, inclusive com rigor cadavérico, o indivíduo fica duro como se fosse um cadáver, né, e muitas das vezes esse indivíduo é enterrado, ele ainda tem uma pequena atividade cerebral, né, isso é contemplado no fenômeno do zumbi, né, no Haiti, né, que é o fenômeno do voodoo, né, que você induz, através de várias drogas, o indivíduo a entrar no estado de catalepsia. Muitas das vezes esse indivíduo é até enterrado como morto. E depois esse indivíduo volta, né, com graves lesões cerebrais, claro, né, porque falta de oxigenação no cérebro faz com que o indivíduo volte assim meio louco, né, que dá a ideia do zumbi, né, aquele ser puramente instintivo, que sai mordendo as pessoas.
tem instintos só mais básicos. Então essa ideia do zumbi é uma ideia que tem um fundo de verdade, apesar de ser uma mitologia, tem um fundo de verdade, porque o zumbi é essa figura que surgiu a partir de uma técnica, né, no Haiti, né, dos magos, né, curandeiros, né, daquelas pessoas dos magos voodoo, né, dos feiticeiros voodoo, né, que eles têm, se eu não me engano, tem até uma técnica envolvendo um peixe, né, que tem lá no Haiti, né, que tem lá nos rios do Haiti lá, que eu acho que é o baiacu, se eu não me engano. O baiacu, ele, dependendo da época, ele gera uma toxina, né, que é mortal. Entretanto, né, misturada com outras ervas, né, existe lá uma mistura que eles fazem, uma química, né, que muitas das vezes funciona, né, causando um estado de pseudo-morte no indivíduo. Inclusive, como eu falei, inclusive todos os aspectos de morte. Talvez, muitas das vezes, induzindo até um médico, né, a atestar a morte desse indivíduo por falta de qualquer sinal de vida. Entretanto, um eletroencefalograma com certeza iria demonstrar que esse indivíduo ainda está vivo, ainda tem uma pequena atividade cerebral, quase que indetectável. Então, o conceito de morte hoje é visto dessa forma. No passado, né, os casos de catalepsia levavam várias pessoas a serem enterradas vivas. É por isso que se criou, né, se criou a ideia, né, a cultura do velório. O que é o velório? É você esperar um período, né, de 24 horas pelo menos. Né? Por isso que existe velório. Por isso que, se você nunca pensou nisso, né, você que vai no velório de um parente, de um amigo, né, você pode pensar, por que eu tenho que ficar velando esse corpo a noite toda? Várias horas, né? Que é exatamente o medo, a preocupação de que um erro médico possa atestar uma morte. E no caso de uma catalepsia, o indivíduo ainda está vivo. Como já houve alguns casos de indivíduos se mexerem ainda no caixão durante o velório. Já houve casos de crianças que se levantaram no velório. Então é importante a questão do velório, porque, né, nós somos passíveis de errar. O médico é passível de errar. Então, às vezes pode ser atestado uma morte, um aspecto, né, simplesmente de não haver sinais vitais e o indivíduo ainda está vivo. Então esse é o conceito de morte. Evoluiu esse conceito. Hoje, né, a morte tem a ver com falta de sinal elétrico no cérebro, né, atividade cerebral. Né, senão o indivíduo, às vezes morto com parada cardiorrespiratória, pode ser ressuscitado, né, dependendo das condições climáticas, dependendo de onde esse indivíduo, né, ficou inconsciente, ou numa temperatura quanto mais baixa, né, mais é possível se recuperar, se ressuscitar esse indivíduo num período máximo aí, talvez de uns 5, 6 minutos, né, se a temperatura estiver muito baixa, né, mas ainda com risco de lesão cerebral, né, por causa da falta de oxigenação. Então, eu queria falar aqui algumas coisas, né, esse conceito de morte, né, interessante, porque muitas pessoas atribuem, né, a consciência a algo externo. Né, isso é totalmente anticientífico, né, isso não tem base científica. Entretanto, existem umas especulações, né, existem alguns conceitos interessantes, até baseados em física quântica, né, porque a física quântica ela é uma física que trabalha, né, de uma forma muitas vezes bizarra. Né, os conceitos da física quântica muitas vezes contrariam, né, o senso comum, né, o que é aqui, o que no nosso mundo gigante, no nosso mundo macroscópico, né, a física newtoniana, né, funciona muito bem aqui, ação e reação, né, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? As duas coisas são dois conceitos diferentes. Na física quântica, isso cai por terra, né? Dois corpos ocupam sim o mesmo lugar no espaço. Né? Uma coisa pode ser duas ao mesmo tempo, né? Uma coisa pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, e está, né? Em termos de probabilidade, em termos existe uma probabilidade de uma mesma coisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ocupando vários espaços, né? no conceito de onda. Né? E quando existe o colapso da função de onda, né, que a coisa é trazida à realidade, ela ocupa um espaço apenas, né? Ela cai apenas numa posição. Né? Na física quântica, qualquer objeto, né, quando no estado de onda, no estado de potência, esse objeto está em vários locais ao mesmo tempo, né, e ocupa todas as possibilidades. Então é uma física bizarra. Então eu comecei a pensar aqui numa analogia, né, porque a consciência é uma coisa realmente impressionante. Se você for observar o universo, né, a gente não pode pensar em termos de consciência cósmica, isso é absurdo, aí cai na ideia de Deus.
né? Mas a gente pode pensar numa ideia de inteligência cósmica, né? Não consciência, né? Não Deus, né? Mas é possível se pensar em termos de uma inteligência cósmica. Por quê? Né? Não vou cair aqui na questão de terminologia, vou usar a questão de inteligência, porque o que é inteligência? O conceito de inteligência, né? Ele prescinde de consciência. Tudo que haja com uma funcionalidade, tudo que se destine a um fim racional e lógico, né? Isso é chamado de inteligência. A inteligência é um propósito lógico, né? Um propósito racional. E todas as vezes que nós olhamos o cosmos, né? Que a ciência investiga tanto as profundezas do espaço, né? Do espaço sideral, do espaço cósmico, quanto as profundezas do átomo, né? Do mundo quântico, né? O macro e o micro. Você vê sempre uma organização inteligente, né? O próprio Big Bang, né? A grande expansão, né? Que muitas pessoas confundem, acham que foi uma explosão, né? Para ter explosão tem que ter oxigênio, né? Vamos ficar bem claro aqui, não houve explosão nenhuma. O termo Big Bang foi uma brincadeira de cientistas que pegou, né? Foi tipo um termo cunhado, um tom de ironia que pegou, mas cientificamente esse termo é errado. Não houve grande explosão nenhuma, houve uma grande expansão, né? Nada foi criado, apenas algo que estava de forma potencial, né? Num ponto singular, numa singularidade, num ponto que até essa ideia de ponto, né? É uma terminologia errada, né? Enfim, para que se compreenda melhor, né? Potencialmente estava comprimido, né? Numa potencialidade quântica, num vácuo quântico. E isso expandiu, né? Não houve explosão, houve expansão. Então, assim, quando houve essa grande expansão, né? Foram ali criadas nesse momento as leis, né? Do espaço, do tempo, as leis da física, como nós conhecemos, e as próprias leis da física quântica, né? Porque o mundo macroscópico, ilusório que nós vemos, tem certas regras que não se encaixam quando você vai para o mundo quântico, as regras são outras, né? Então a gente percebe também por aí que o mundo que nós vivemos, material, né, é uma ilusão, mesmo porque, se você for olhar o cosmos, né, todo o cosmos conhecido, né, ele é praticamente 96% de energia caótica, de energia, a princípio sem propósito algum, né, caótica, desorganizada, né? É energia, né? E apenas 3 ou 4% do universo conhecido é essa matéria aqui que nós conhecemos, matéria palpável. Então você vê, né? As pessoas falam em Deus, né? Se existisse um Deus ele seria bem burrinho, né? Seria um atraso mental bem considerável, porque bilhões e bilhões de anos, né? Para o homem chegar na condição que chegou, né? E o espaço físico conhecido é apenas 3 ou 4% desse cosmos todo. 96% é de um nada, né? Que nem se sabe o que é, né? É um vazio quântico, né? É uma energia, eles chamam de energia escura, matéria escura, que não tem nada a ver com essa matéria que nós vivenciamos aqui. Isso aqui, essa matéria é residual, né? Nós somos o último estágio da evolução cósmica, é um resíduo, né? Podemos dizer que nós somos o cocô do cosmos, né? Cocô cósmico. Nosso sistema solar, né? Ele está na periferia da Via Láctea, não está nem próximo do centro da Via Láctea. Então nós vivemos à margem do próprio centro de energia da nossa galáxia, né? Que é composta por bilhões de estrelas, né? O nosso Sol é apenas uma delas. Então olha a complexidade da coisa, né? Existem mais galáxias no universo do que areias, grãos de areia nas praias, né? do mundo todo, do planeta Terra. Então é uma complexidade muito grande. Então, vou parar para falar aqui sobre a questão vamos fazer uma analogia aqui, né, de como podemos compreender o que seria a consciência, o que pode ser a consciência. É porque a consciência é uma energia, né? Ela é uma energia, ela não é física, né? Apesar dela precisar do cérebro para se manifestar, a consciência, né, eu vou dizer até melhor, a inteligência, né, para ela se manifestar no ser humano e dar, inclusive, origem à própria consciência, né? Porque você primeiro parte de raciocínios elementares, né? Como é o caso de uma criança, para depois você desenvolver uma consciência, né? Então, tanto a inteligência como a consciência são sintomas do cérebro, né? Eles não estão propriamente, eles não são propriamente identificados no cérebro, né? Eles são como se fosse uma radiação do cérebro, né? Um sintoma, né? Eles são quase como se eles fosse uma energia que nutrisse o próprio cérebro, né? É interessante isso.
Então, se você for parar para pensar, fazendo uma analogia com a eletricidade, já que a gente está falando aqui em questão de energia, né? Porque a consciência, ela com certeza é uma energia, né? A consciência não é algo que possa ser mensurado, né? Ela é uma coisa que é irradiada, né? Que ainda não foi isolada, mas que ainda assim, né? Penso, logo existo. Então, ainda assim, a consciência, né? Nós estamos conscientes, né? Nós criamos coisas, nós temos análise crítica, nós estamos aqui, né? Então, penso, logo existo. Isso é uma constatação. Então, fazendo uma analogia com a eletricidade, por exemplo, quando você tem aqui no ambiente, qualquer ambiente, você tem eletricidade estática, né? As cargas elétricas estão potencialmente existindo, né, no ambiente, né? Só que para que elas se manifestem, são necessárias certas condições, né? E sob certas condições, que podem ser também atingidas artificialmente, né, através de certos instrumentos, essa eletricidade ela pode ser canalizada e se manifestar, né, sob variadas formas. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um liquidificador, por exemplo, né? Ele é um corpo morto. O liquidificador é plástico, é ferro, é metal, é cobre, né? É morto, né? Mas quando você coloca uma carga elétrica, né, você liga na tomada e você submete esse aparelho a uma carga elétrica, esse aparelho ganha uma espécie de uma personalidade, ou seja, ele começa a ter uma finalidade, né? Ele vira um liquidificador ativo, né, feito para triturar coisas e tal, né? A mesma ideia para o ferro elétrico, né? A mesma ideia de uma energia mecânica, elétrica transformada em energia mecânica. No caso do liquidificador, né, essa energia elétrica pode ser transformada em energia térmica, no ferro de passar roupa. Né? O ferro é um pedaço de... Né? O ferro é ferro, plástico, né? Cobre, morto, matéria morta. Né? Entretanto, quando você submete esse ferro de passar a uma carga elétrica, ligando ele na tomada, o fluxo elétrico dá uma personalidade a esse ferro. Esse ferro começa, a partir do momento que ele é energizado, a ganhar vida, né? Digamos assim, entre aspas. Né? Aí ele serve para uma finalidade que é passar a roupa e tal. Então, a mesma coisa é com a máquina de lavar, com o rádio, com a televisão. Né? Cada um desses objetos tem uma personalidade própria. Com personalidade eu quero dizer o quê? Né? É uma analogia, estou usando uma palavra imprecisa, né? Mas para fazer uma analogia com o ser humano. Ou seja, a televisão ela tem uma função diferente do liquidificador, tem uma função diferente do ferro de passar roupa, diferente do celular. Cada um desses equipamentos tem uma função. Né? O computador, entretanto, né, o que nutre, a energia que faz com que esses objetos funcionem é a eletricidade. Né? Tirou a eletricidade, é matéria morta. É a mesma coisa que nós. Né? Você olha aqui meu corpo, isso aqui é um cadáver. Né? Eu sou um cadáver. Um cadáver. Não tem diferença entre esse corpo aqui vivo e esse corpo morto. Né? É um cadáver. A única diferença é que está sendo passada uma corrente nesse corpo. Né? Tanto elétrica quanto uma corrente consciencial. Nós podemos dizer uma energia de consciência. Né? A gente não sabe se essa energia está fora, né, ou se ela é gerada no cérebro. Né? Mas, de qualquer forma, o cérebro, a consciência, ela só existe onde existem cérebros. Então o que acontece? Parece que o cérebro é uma espécie de uma máquina, né, que cria condições para que a consciência se manifeste. Assim como a eletricidade, assim como qualquer máquina, né, que tenha capacidade de codificar, né, de manifestar a eletricidade, a carga elétrica, né, vai gerar uma funcionalidade qualquer, né, que dá a impressão, né, de serem coisas diferentes. Né? Por exemplo, um rádio, né, uma televisão, um ferro de passar, um liquidificador são coisas diferentes, mas a energia agindo nessas coisas é a mesma, que é a energia elétrica, né, canalizada por uma determinada função. Né? A mesma coisa parece que pode ser uma analogia, essa analogia pode ser feita com a consciência. Né? Talvez a consciência seja, não a consciência em si, mas a inteligência. Né? Porque a consciência ela é um grau último, digamos assim, um grau mais sofisticado da inteligência. Né? Muitos animais têm inteligência. Né? Você pode ver inteligência rudimentar até numa bactéria. Né? Você pode ver inteligência até na água, no átomo. Né? Os átomos eles se organizam de forma inteligente. Né? Isso é meio absurdo. Código do DNA, né? As pessoas falam, o DNA surgiu ao acaso. Né? É um pensamento inicial, porque a gente não sabe de onde surgiu. Entretanto, é um código. Códigos não surgem aleatoriamente.
né, tem que ter algum tipo de inteligência agindo. Entendeu? Eu não estou falando aqui em consciência, estou falando em inteligência. Parece que existe uma certa inteligência, né, em tudo na natureza que a gente conhece, parece que tem um tipo de inteligência. Na própria estrutura atômica, né, se você for ver ali as leis que regem, porque o que é a ciência? Para pensar, a ciência ela foi criada, né, foi um método criado, né, para poder entender a inteligência da que existe na natureza. Né? Por isso que a ciência ela tem que ser inteligente. A ciência, né, ela foi criada, né, para explicar por que as coisas funcionam de forma inteligente na natureza. Né? Não é a ciência que criou os sistemas da natureza. Pelo contrário, a ciência foi criada para entender os sistemas naturais. Né? A própria sincronia dos planetas, né, as próprias órbitas, que são precisas, né? A própria atmosfera da Terra, o próprio sincronismo do corpo humano, os batimentos cardíacos, né? Tudo obedece a um ritmo, né? Tudo obedece a uma harmonia, um equilíbrio. Se você desequilibrar um pouco o sistema, é um caos. Né? Então, existe uma certa tendência para uma inteligência natural, uma inteligência que existe. Né? É a inteligência de Spinoza, é o Deus de Spinoza. Né? É o panteísmo, né? Que não tem nada a ver com uma figura consciente, tem a ver com algum tipo de inteligência agindo dentro até do átomo e dentro até dos vazios quânticos, né? Porque nós não conseguimos reproduzir muitas coisas que existem na natureza, né? Então não podemos ser tão arrogantes a ponto de dizer, né, que a ciência é superior a muitas coisas que existem na natureza, mesmo porque nós não conseguimos copiar, por exemplo, o cérebro humano, né, que é algo de uma complexidade incrível, nos permite estar aqui tendo essa conversa. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. É um assunto meio complicado, meio complexo, né, porque é um assunto que envolve muitas divagações filosóficas, né, mas ainda assim existe uma forma coerente de você conversar sobre isso, né, porque fazendo essa analogia da eletricidade com a consciência, eu achei interessante tocar nesse assunto, né, mas eu vou dar continuidade a esse vídeo, fazer uma série de vídeos aí falando sobre esse assunto, né, sobre consciência, sobre morte, sobre o que pode ser a vida. Né? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.